Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinário de hoje, né, do dia 27 de agosto. Meu Deus do céu, o ano já está acabando e o tempo passa tão rápido, né? Com Muito tantas rápido, atividades. muito falado. Exatamente, com tantas atividades que a gente vai se envolvendo aí. Queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que esse webinário ele fica gravado, né? Logo depois na semana seguinte, a gente envia um e-mail com o link de acesso para aquelas pessoas que se inscreveram e não puderam participar ao vivo. E aí, depois de algum tempo, a gente espera mais ou menos um mês assim, a gente sobe a aula para o canal do YouTube, na Coolzer, né? Então, as pessoas também têm possibilidade de assistir de novo essa aula, porque a gente sabe que às vezes não é possível dentro desse horário assistir ao vivo, né? Eu queria agradecer aqui com todos presentes, né, ao Bruno por ele ter aceito o convite de participar aqui com a gente desse webinário. Queria dizer que é uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da tua experiência, da tua vasta experiência aí com o uso do Pala Creative nas diversas especialidades. O Bruno, para quem não conhece, ele é técnico em prótese dentária, né, em Goiânia, com 25 anos de experiência, especialista, né, em cerâmica odontológica. É importante dizer que ele foi para a Alemanha, né, fez o curso do Paul Fichter, com a nossa cerâmica, a Hera Ceram, então ele teve de perto aí o contato com toda a nossa fábrica, com toda a nossa sede, com a nossa matriz mesmo. É especialista também no sistema CAD/CAM e no fluxo digital. Faz consultoria, assessoria dentro dessa área de fluxo digital, tanto clínico quanto laboratorial. Ele é proprietário do laboratório digital, né, Novais Digital Laboratório, em Goiânia, e eu acho muito importante dizer que também o Bruno, não contente, né, em ser um excelente técnico, está buscando aí fazer odontologia e também atuar na área clínica como dentista. Então, eu sempre tiro o chapéu, eu acho que os profissionais que têm essa dupla formação como técnico e clínico são excepcionais. Eu acho que vocês têm a visão dos dois lados e isso complementa muito a formação como um todo e sorte dos pacientes que podem ser tratados por vocês. Então, meu super agradecimento aí para você, Bruno. Antes de passar a palavra para você, eu só queria dar uns recadinhos rápidos para o pessoal que está com a gente, que se inscreveu nesse webinário hoje. Quem está sempre com a gente, me perdoe que eu passo recadinhos repetidos, porque todo mês a gente tem aí na nossa agenda de webinário alguns webinários, mas eu acho importante porque sempre tem gente nova, né? Então, essa plataforma que a gente trabalha, o webinário, ele não permite que a gente as pessoas façam perguntas falando, né? Então, a gente mantém o microfone desativado para não ter nenhuma interferência e não ter problema aí de interpretação, de entendimento da aula, né, que o Bruno preparou, mas a gente convida vocês a fazerem as perguntas, comentários, qualquer tipo de dúvida mesmo que vocês tenham e queiram passar para a gente, vocês podem escrever aí no campo de perguntas. E aí eu combinei com o Bruno que eu vou mediando essas perguntas para ele nem precisa se preocupar com elas, e eu vou passando para o Bruno as dúvidas que vocês tiverem, e aí a gente vai tocando a aula, tá? O tema da aula de hoje é versatilidade, né, do Pala Creative para caracterização gengival protética. Então, é isso, Bruno, vou te dar a palavra aí, já falei demais. Vou passar o compartilhamento aí de tela com você também. E, quando quiser, está disponível. Veja aí, você recebeu. Isso, estamos vendo já. Já está vendo? Já. Então, bem, Aqui. pessoal, como a doutora Patrícia já me apresentou aí, eu começo normalmente os meus cursos falando um pouco de mim, entender qual que era a minha missão, né? E, primeiramente, agradecer a doutora Patrícia por ter me convidado há um bom tempo atrás a fazer parte dessa parte científica, né, de
de apresentação, de curso, de treinamento. Agradecer uma outra pessoa que me ajudou bastante lá atrás, na necessidade, ela me apresentou o Pala Creative, foi o que me fez fazer parte dessa equipe, né? Como a doutora Patrícia falou, eu sou técnico já há 25 anos, técnico ocidentário, bastante experiência na parte de resina e cerâmica, hoje bastante com fluxo dente gengival, tá? Fluxo digital em geral, com fresadores, scanners. E a minha missão é essa, transformar a vida, né? Com um trabalho de excelência, proporcionar e compartilhar um amplo conhecimento. Então, isso aí é uma lição que meu pai deixou para mim, que é compartilhar conhecimento, né? É aprender e compartilhar. Né? Ninguém é proprietário individual do conhecimento. Então, eu estou aqui para poder passar um pouco da minha informação para vocês, tá bom? Então, seguindo aí, aqui tem um pouco do que a gente fala dentro do nosso curso. Dentro do curso, apareceu uma telinha, não sei se tá. Um minutinho. Aqui a gente fala dentro do curso, os materiais, né? O primeiro e segundo dia de treinamento dentro do curso. Lista de materiais normalmente utilizados para executar o Pala Creative, né? Motor de bancada, brocas e borrachas, escovas de polimento, espátulas, pincéis de cerdas sintéticas, godê com proteção de luz para as resinas, fotopolimerizadores de mão e, essencialmente, os fotopolimerizadores de bancada, né? Para otimização do nosso processo. Gostaria muito de falar sobre quem é a Cuser na minha vida. Né? A Cuser entrou na minha vida desde o meu primeiro dia de técnico prótese dentária. Eu tive o prazer de trabalhar com resina foto no meu primeiro momento, quando era resina Art Glass, uma resina que foi inserida no mercado em 98. Né? Então, já tinha uma grande aceitação na época que eu trabalhava. E ela foi substituída pela Signo, né? Eles desenvolveram, melhoraram mais ainda a resina e veio com a resina Signo. Juntamente com ela veio o nosso Pala Creative, tá? A Cuser é essa empresa fabulosa que eu tive o prazer de conhecer. Eu tive o ano passado em Hanau, na sede, onde a gente teve um curso de cerâmica, mas também me levou a conhecer a parte científica, a parte de análise técnica do material, de testes. Então, assim, o que eu acho muito interessante? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com materiais sempre dentro de bula, de manual, de instrução. Eu gosto muito de entender dentro da aplicação técnica o quanto aquilo foi testado para poder a gente ter um bom resultado, falando em um longo prazo, né? Já é uma empresa aí que está há 90 anos no mercado, né? Hoje a Mitsui Chemical Groups, né? Ela tem a Cuser como parte do seu segmento, né? E também gosto de apontar que o nosso primeiro acrílico protético termopolimerizado, desenvolvido há 89 anos, foi por essa empresa, a Cuser, que é o nosso famoso Paladon. Então, assim, para quem é mais recente na prótese, não vai saber o que eu estou falando. Mas para quem já está há um bom tempo na prótese, sabe o tanto que isso evoluiu e foi importante para a gente. Então, está aqui, né? Hoje, o nosso motivo de estar falando sobre, nesse webinar, é o Pala Creative, né? Que é um sistema de pigmento fotopolimerizado, né? Que é uma resina indireta, né? Indicada para confecções e caracterizações gengivais artificiais. A prótese à base de resina acrílica, PMMA, né? Prótese sobre implante, prótese à base de cerâmica, resina composta de zircônia. E hoje, nesse advento das resinas impressas, né, está sendo bastante difundido. Para quem não sabe, não é um material novo que está no mercado, tá? Ele foi inserido em 2014, então já vai para aí 11 anos de lançamento desse material, um material extremamente versátil, tá? Por isso que eu dei esse tema do meu curso, que é o universo de possibilidades. Eu até brinco, Pala Creative ele pode ser aplicado em qualquer superfície, desde que você tenha critérios e siga as recomendações do fabricante, né? Então, esse aí é o nosso sistema Pala Creative, o motivo da gente estar aqui hoje reunido para poder falar um pouco desse material.
O Pala Creative, ele consiste, né, de um material de fácil aplicação, muito rápida. Ela tem duas técnicas que a gente pode utilizar para poder fazer essa aplicação. Uma extremamente rápida e um pouco mais complexa, para quem gosta de dar mais características às reabilitações, aos materiais. Por isso, ela se tornou também um material de fácil customização, né? Ela tem 6 cores intensas, que são pigmentos intensificadores, né? Que é o red, o pink, o black, o marrom, o polar e o branco, o white. Né? São 6 bases de cor de gengiva, que seria alguns pigmentos, como algumas resinas fluidas, como o Clear, o R50, o Light Pink, o Pink e o Shade 200. Essas características de cada uma, eu gosto de colocar dentro do meu curso, explicar direitinho de que forma ser aplicada cada uma delas, né? Em que momento. A grande vantagem dessas resinas fluidas que ela já te possibilita, junto com a bisnaga, você fazer aplicações diretas com a própria bisnaga para poder entregar uma prótese provisória mais rápida, mais dinâmica e mais fácil de ser executada. Já os pigmentos que a gente tem são utilizados para intensificação dessas fluidas. Você pode saturar mais, criar mais cores, misturar alguns e criar tons mais escuros, mais claros, tá? E também uma massa GAN, que é uma massa mais densa, é uma massa modelável, que você consegue personalizar mais o seu trabalho através de texturas, né? Então, é uma massa mais modelável, onde você consegue finalizar essa peça com mais perfeição. E a grande vantagem que é permitir reparos localizados. Foi até engraçado, a primeira vez que lembrar disso, que a primeira vez que me chamaram para poder fazer uma apresentação do Pala Creative, a primeira coisa que fui falar sobre essa possibilidade de fazer reparos, pequenos reparos. E muitas pessoas dizem assim, mas para que reparar? É porque a gente tem esse costume de pegar alguma prótese, algum detalhe e precisar reparar. E foi aqui que eu conheci o Pala Creative, porque eu precisava dar uma solução técnica de uma prótese de um paciente, onde eu precisava fazer um reparo, e onde eu utilizei essa resina, né, junto com o seu próprio adesivo, para poder estar fazendo o conserto dessa prótese. E assim foi onde eu comecei a desenvolver mais, conhecer mais, aprender mais sobre o Pala. Acabei chegando nesse ponto de estar dando curso e ensinando a trabalhar com o Pala Creative. Aqui eu coloco uma tabelazinha de aplicação do Pala Creative, onde muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre tempo de cura, tipo de polimerização, tipo de luz, onda de luz. Então, a gente cria também uma tabela mostrando para o cliente, para o aluno, para quem quer aprender sobre o Pala Creative, a importância de um bom fotopolimerizador, o seu tempo de cura, a espessura, né, da camada a ser aplicada. Então, isso aqui a gente detalha bastante. Então, ó, dentro dessa tabela, a gente consegue ver aí, ó, certos pigmentos, white, polar, pink, red, marrom e black, que são fluidos, é uma pasta intensificadora, onde a gente mistura aqui com essas gengivas fluidas, né, como é a pink pasta, Shade 200, e a gente cria, de acordo com algumas camadas, a gente pede para fazer com 90 segundos de polimerização final. Bruno, como que eu vou fazer uma aplicação grande e ficar com foto de mão por 90 segundos, segurando? Por isso que a gente indica usar um fotopolimerizador de bancada. Aqui tem as observações de a indicação de cada cor de gengiva, onde a gente pode utilizar nas regiões ali da gengiva, área basal, gengiva livre, gengiva inserida. Então, ali tem algumas aplicabilidades de cada resina, tá? As observações gerais que a gente faz para essa resina, esses 90 segundos de utilização em cada unidade, né? A gente pode explicar mais sobre a consistência, o que é uma fluida, o que é uma densa. Então, essa resina fluida, eu até mostro bastante sobre ela, é como se fosse uma resina de condução dos pigmentos, né?
Então, para quem sabe dominar cores, saturação, translucidez, valor, então, através dessas resinas fluidas, você vai intensificando com os pigmentos e essa resina fluida ela serve como um condutor desse material. Tá? A mistura de pigmentos permite criar tonalidades personalizadas, onde a gente trabalha junto na bancada com escalas de cores de gengiva, né? A gente pode até sugerir algumas, você pode criar a sua, por exemplo, tem pessoas que usam muito, tem no laboratório a gengiva Tomás Gomes, né? Escala de cor Tomás Gomes. Então, você com aquela escala junto ali da sua bancada, você consegue fazer mesclas dessas gengivas fluidas com os pigmentos até chegar na tonalidade de cada escala. Então, por isso que a gente fala que o Pala Criativa ela é bem versátil na formação de cores. Né? Então, você consegue criar a cor que você quiser junto com esses pigmentos. Tá bom? A aplicação ela pode ser aplicada, né, sobre a base, né, de resinas já polimerizadas, como resinas acrílicas, termopolimerizadas. Você pode fazer em resinas autopolimerizadas para provisória, um protocolo de carga imediata, resinas impressas, com base impressa para prótese total. Então, ela é muito versátil, ela adere super bem, seguindo as nossas recomendações, o que a gente orienta, o que o manual do fabricante pede para poder fazer com os condicionamentos. Tá? Aqui tem algumas especificações mais técnicas sobre o Pala Creative, tipo de material que é o Pala Creative. As especificações dos ésteres, aqui tem algumas próteses já confeccionadas, próteses menores, provisórias, né? A gente consegue confeccionar com bastante qualidade essa parte de gengiva. A prótese provisória é bem interessante, a gente consegue fazer maquiagem, né, próximo ao paciente, a gente leva os pigmentos, a gente consegue chegar na tonalidade de gengiva do paciente com mais clareza, com mais facilidade. E esse aqui é o fotopolimerizador indicado, né? Não necessariamente tem que ser esse, mas a gente indica justamente porque esses dois fotopolimerizadores, esse de baixo aí, que é um Mix, é um fotopolimerizador que eu já tenho aí há pelo menos 20 anos de uso, tá? A gente já usava bastante isso aí na época de fazer as resinas Art Glass, né? Porque são fotopolimerizadores que têm uma faixa de comprimento de luz azul bem interessante, ali dentro da faixa de 440 a 480 nanômetros. Então, qualquer fotopolimerizador que chegar nessa faixa de onda de luz consegue fazer a polimerização da resina, do Pala Creative, desde que seguindo espessuras de camada por aplicação. Tá? Essa luz azul com esse comprimento de onda de luz é muito interessante, porque é o comprimento de luz que ativa o fotoiniciador, que é essa canforquinona, que está presente nessa resina. Tá? São fotopolimerizadores que hoje, esses mais novos, eles têm ciclos menores, que a gente chama de pré-cura, onde você pode colocar ali e fazer uma pré-cura para poder acelerar seu processo, a resina não ficar escorrendo, depois seguir recomendações de 90 segundos de polimerização, finalizando o caso, um ciclo de 180 segundos para poder finalizar essa polimerização. Tá? Esses dois fotopolimerizadores aí, para quem tem, está muito bem utilizado. Hoje eu utilizo um foto de mão para poder fazer ativações de pequenas porções, então se torna um pouco mais dinâmico quando você aplica ali uma prótese total. Você quer vir aplicando ali, se você aplicar toda a prótese com foto de mão, você não consegue estabilizar. Então eu vou aplicando, fazendo polimerizações de estabilidade em pequenas porções. Quando eu termino toda aquela caracterização inicial, eu coloco dentro do forno de bancada, de forno, e faço um ciclo de polimerização de 90 segundos para poder estabilizar e fazer uma boa cura dessa resina.
tudo isso que eu falo sobre a resina e em qualquer superfície, qualquer material, ela está muito voltada a esse tipo de adesivo, tá? Hoje a gente está utilizando o Universal Bond. Eu tive o prazer de conhecer esse material antes de ser lançado, antes de chegar no Brasil. Ele veio para substituir uma gama de materiais de adesão que tinha. A gente tinha o Zircon Bond, Metal Bond, o Connect, que era para resinas e PMMA. Então, eles juntaram tudo, toda aquela tecnologia dentro de um só produto. Então, Bruno, eu poderia usar um outro sistema adesivo? Pode, né? Desde que você conheça daquele material, conheça da forma de aplicação. Mas eu gosto de indicar aquilo que eu conheci a fundo, conheci junto à fábrica, os testes de adesão, como que é feito, teste de cisalhamento, teste de abrasividade. Então, você trabalhar com material que você consegue entender que aquilo tem muita pesquisa envolvida e colocar no mercado depois de muito teste, então é confiar no material, confiar na técnica, que com certeza você vai ter sucesso com a adesão dessa resina. O meu primeiro trabalho que eu fiz com Pala Creative foi justamente para fazer uma caracterização de uma zircônia, a gengiva de uma zircônia. Por quê? Eu precisei fazer uma zircônia híbrida, onde eu teria a base em zircônia, os dentes unitários, tá, em silicato, onde eu precisava ter mobilidade desse dente para fazer uma cimentação em boca do dente. Então, eu tinha dificuldade de aplicar uma cerâmica, fazer uma cobertura ali das papilas e fazer de uma forma que eu conseguisse ter o posicionamento daquele dente. Então, eu busquei a resina para poder dar essa solução. Foi onde eu comecei a estudar mais sobre o Pala Creative e sua adesividade. Então, o que adere? Não é o Pala, é o sistema de conexão. Então, o Universal Bond hoje, ele tem o Prime e o adesivo, o Prime e o Bond, né? Então, você primeiro faz o condicionamento da peça, com brocas, jateamento, limpeza, como qualquer outro material. Aplica-se o Bond, o Prime, ele é extremamente volátil, muito rápido, ele faz esse condicionamento da sua estrutura e depois usa o Bond, que é o adesivo, que vai fazer a conexão da sua peça ao Pala Creative, tá? Então, é um sistema adesivo multimaterial que garante união forte e segura para coroas, próteses fixas e estruturas parciais. Agora, você pode contar com apenas um único sistema adesivo cientificamente comprovado para condicionamento. Então, um único adesivo. Eu tinha muita dificuldade, os colegas me ligavam, Bruno, eu tenho que comprar para zircônia um adesivo só para zircônia, de metal, e o da cerâmica é diferente, e de resina. Então, sim, todo mundo tinha que comprar vários sistemas, né, de adesivo. Então, hoje com o Universal Bond você já está bem mais versátil para poder fazer esse tipo de trabalho. Metais nobres, não nobres, titânio, zircônia, pique e polímeros de alto desempenho. São hoje as nossas resinas impressas, né, resinas com carga. Eu vou até mostrar um caso na frente que eu fiz recentemente para dar uma solução bem rápida para um paciente. Eu vou mostrar aqui fotos, né, como que foi executado esse trabalho. Aqui fala sobre a ativação do primer, né, preparação química da superfície, promove a ativação de substratos, zircônia, metal, cerâmica, vidro e resina. O monômero MDP garante essa ligação química, aumento da adesão, né, ele cria uma interface mais favorável ao adesivo, essa versatilidade por ser compatível com a maioria dos materiais, a segurança de processo, diminui o risco de lascamento ali, de descolamento dessa peça. Alguns colegas já me ligaram, falaram que tiveram sucesso com algumas resinas sobre cerâmica, sobre soltura. Então, assim, se a gente seguir certinho o que é recomendado, a técnica de condicionamento daquela peça, antes de você passar por um primer adesivo,
tenho certeza que vai ser só sucesso e não vai ter dificuldade e muito menos deslocamento dessa resina. Tá? Vai ter falha nenhuma de união. E uma grande eficiência, né? Que se não vai ter falhas, deslocamentos, ele vai ter repetição. Então, se torna um material bastante eficiente junto com o Pala Creativo. Esse aqui é o nosso selante, o universal, é o que promove ali a vedação de toda a camada superficial. Ele veda todas as porosidades, é um material extremamente fino, ele não tem alteração de cor depois de aplicado, tá? É bem fácil a aplicação. Eu não fico sem esse Palacil em momento nenhum aqui no meu laboratório, tá? Para quem tem dificuldade de polimento, de resina, de peça final, torno, pode acreditar que vai no Palacil, extremamente fácil de aplicar, tá? Para poder estar finalizando suas peças de resina e esse acabamento, tanto, não só para o Pala Creativo, mas também para maquiagem dos dentes, né? Se você quiser fazer uma impressão com a resina de dente, por exemplo, da Cuser, você faz a impressão de dentes de uma prótese total, usa uma base de dentadura impressa também da Cuser. Se você faz a união desses dois materiais e vier somente com Palacil, você já consegue ali fazer uma prótese bem básica e bem rápida, só com o selamento desse Palacil aqui. Tá? Isso aqui é um material também extremamente versátil para a gente estar utilizando. E a maior vantagem dele é a união a longo prazo ao acrílico. Então, de acordo com o tempo, esse Palacil ele une cada vez mais na sua resina, então ela protege mais, ela deixa essa lisura na peça, impedindo a formação de placas futuramente, entendeu? Então fica bem mais saudável para a sua prótese. Aqui são alguns materiais que a Cuser disponibiliza dentro desse nosso fluxo que a gente está trabalhando hoje, né? Então, aqui não é questão de estar desatualizado o meu slide, mas aqui eu quero mostrar que a gente utilizava o Conector para fazer a adesão do Pala em resinas, tá? Resinas acrílicas, resina impressa, o Metal Bond para quem queria fazer o Pala Creative numa estrutura metálica, e o Zircon Bond para quem queria fazer em material cerâmico. Tá? O líquido é um líquido de modelagem, que ele dá mais fluidez ao seu material. O insulante gel é um material de isolamento. A Dima Print, que são as resinas de base de dentadura, dente para provisório, dente para dentadura definitiva. Então, um material de extrema qualidade que veio para fortalecer mais ainda o nosso sistema de resina junto à Cuser, né? Então, isso aqui foi fundamental hoje para a gente entregar trabalhos mais rápidos e tão bonitos quanto a gente tem feito. Dentes Delara, o meu xodózinho de fazer algumas próteses totais, faço muito pouco, mas eu sempre procuro utilizar o dente Delara. É um dente que hoje a gente tem ele na biblioteca digital no Exocard, a gente consegue usar o dente de estoque, adaptado a uma base de dentadura impressa e fazer a caracterização com Pala Creativa. Extremamente rápido. Podemos criar 3 níveis de prótese, uma mais simples e mais barata, com a caracterização bem simples, uma intermediária, criando algumas pigmentações com mais qualidade, e uma terceira usando a massa GAN, que já pode deixar um pouco mais oneroso o trabalho, mas você consegue criar mais naturalidade junto a essa prótese total, tá? Ou uma protocolo. Os signos são os materiais que completam, né, o nosso sistema. Então, os signos composite, que são os pigmentos, o signo métrico, que são os modificadores para fazer uma caracterização de dentes, né, fotopolimerizáveis, signo cerâmico, que são as resinas de corpo, de croma, signo creative, que são alguns modificadores, tá? Aí tem Pala Express para a parte térmica, onde o Pala Creativo também pode ser aplicado sobre ele. Pala Express são resinas autopolimerizáveis em 30 minutos, extremamente favorável para quem ainda trabalha no modo analógico, tá? E o Palaform, que é o líquido isolante.
Hoje, dentro do sistema do Pala Creative, ele vem essa escalinha aqui, onde mostra do nosso lado direito esses pigmentos, né, que são os pigmentos de saturação, e do lado esquerdo as resinas fluidas, incluindo a Clear, que você pode utilizar bastante para criar cores neutras fora de gengiva, misturando com outros pigmentos, como o Polar, o White e o Black. O GAN, que não consta aqui na escala, mas é um material denso, rosa, com um pouco de translucidez, para poder buscar ali o fundo da sua caracterização da sua prótese. Essa escala ela vem junto ao kit e ajuda você a ter ideia de tonalidade dessas resinas fluidas que vêm no sistema. Aqui eu vou mostrar um pouco mais rápido sobre a técnica que eu uso para poder fazer a caracterização em zircônia, tá? Mas assim, é bem interessante que eu falo de zircônia porque muita gente duvida que é possível, né, aplicar uma resina foto numa estrutura de zircônia. Então eu mostro na zircônia como é feito, mas se a gente for pensar para os outros materiais, segue mais ou menos o mesmo fluxo. Essa é uma estrutura de zircônia antes de sinterização, por isso que ela está branca, ela está naquela fase macia ainda, onde a gente faz o acabamento com brocas, dando forma, usa os seus discos para poder fazer separação de dente. Aqui a gente usa uma brocazinha de ponto de tungstênio bem afinada para poder dar algumas características. Isso aqui seria mais para finalização de um protocolo, um dente gengival, onde você vai fazer a caracterização de maquiagem de dentes, tá? Essa broca aqui, ó, cirúrgica que eu uso, essa uma Lidman, ela é bem dentada. Essa broca aqui é muito interessante de usar ela em todos os materiais. Ela cria ranhuras. Ah, Bruno, mas você falou que o adesivo é muito bom, que adere qualquer coisa. Não, o adesivo é complementar, ele é muito bom, mas nós temos que preocupar com o condicionamento da sua estrutura. É nessa hora aqui que a maioria dos técnicos falham e tem sucesso com o seu material resinoso, tá? Na adesão do seu material. Então, eu vou fazer a cobertura dessa parte gengival, dessa fixa em zircônia. Então, eu pego essa broca, crio ranhuras onduladas, assim. Então, eu já estou intensificando a parte de adesão, que seria adesão mecânica. Então, eu uso essa broca, bem interessante para poder estar fazendo um acabamento. Para PMMA, para resina com carga, que normalmente é uma resina dura de se trabalhar, essa broca é maravilhosa. Aqui, após a sinterização da zircônia, a gente faz os procedimentos básicos, que é o jateamento da peça, tá? O jateamento com hoste de alumínio ali de 50 a 100 micras, 110 micras, vai depender do seu jato. Então, 2 bares de pressão, fez o jateamento, limpeza de sua peça. Jato de vapor, bem interessante de estar utilizando. Eu uso ultrassom também, ultrassom com água bem limpa, para poder tirar qualquer impureza que tenha ali. Aqui no meu slide está mostrando o Zirconia Bond, o material que eu utilizei nesse momento, que é o Prime e o adesivo, tá? A gente passa o Prime. A grande vantagem do Universal Bond é a volatilização do Prime, tá? Até recentemente eu fiz um videozinho mostrando, postei lá no meu Instagram para poder mostrar para os colegas sobre a aplicação do Prime na minha estrutura, sobre uma técnica para me tirar o algodãozinho ali do furo do parafuso do implante. E aí um dentista, um seguidor meu lá, me indagou por que eu não soprei o Prime para poder secar ele. Um dos motivos, normalmente, por praxe, a gente já acerta, mas no vídeo não era essa a ideia. Mas a grande vantagem do Prime da User é a volatilização dele, é extremamente rápida. A internetzinha deu uma travada, não sei se está tudo ok aí. Se não tiver,
A Só gente bebê. está te ouvindo bem. A única coisa é que a tua imagem está um pouquinho pixelada, mas eu acho, mas o som tá ótimo. Tá, se pode ser a conexão, né? Tá um pouquinho ruim. É, Aplicação na superfície tem que estar bem seca, né? A gente orienta na hora de secar a sua estrutura, evitar até compressor a óleo, né? Que pode deixar resíduo de óleo no seu ar. Então, um compressor seco é bem interessante. Por que eu estou falando aí, gente? Porque toda a sua adesão da resina ao seu material, ela não é só o adesivo, é a preparação da sua peça. Quando eu falo todos esses detalhes, siga a risca, que é sucesso com certeza. Evitar pegar na peça depois de estar toda preparada, porque a gordura do dedo pode influenciar. Trabalhar em cima de uma superfície de uma mesa suja, empoeirada, isso tudo pode atrapalhar, né, o sucesso da sua peça. Então, a aplicação do primer, a aplicação do bond, que é o adesivo, né? Eu faço, depois de aplicação do adesivo, uma polimerização de 90 segundos. Lembrando que essa polimerização de 90 segundos no foto de bancada, tá? Porque é 90 segundos na região. Então, se você passa um adesivo em toda a estrutura, você tem que ficar 90 segundos ali com foto de mão, então não vai tornar muito dinâmico o seu trabalho. Depois de feito o condicionamento, vamos trabalhar mesclas, né? Que isso aí faz parte do curso. Eu vou ensinar como fazer a mescla desses pigmentos, entre saturação. Eu falo muito sobre cor, né? O que é valor, o que é baixo valor, o que é saturação, croma. Então, isso eu falo muito no meu curso. Vou passar aqui um pouco mais peneirado aqui para poder mostrar as camadas que eu utilizo. Então, eu começo ali a caracterização da minha gengiva na parte de mucosa, com resinas mais saturadas, mais pigmentadas. Nesse passo 9, eu utilizo uma espátulazinha com pigmentos puros para poder fazer ali uma característica de veia, né? Um mais avermelhado, mais arroxeado. No passo 10 aqui, eu já faço ali uma definição de áreas de mucosa com mais irrigação sanguínea, mais vermelhas, mais roxas. Eu uso alguns pigmentos de caracterização para dar nuances diferentes, como áreas mais keratinizadas, uma exposição de raiz, o alvéolo mais proeminente. Então, a gente faz outras caracterizações na segunda etapa de caracterização da sua prótese. Aqui, nesse passo 2, já deu uma pulada um pouco mais rápida, a gente usa a massa GAN. O que está na ponta dessa espátula é uma massa GAN, é uma massa modelável, tá? Para quem domina a aplicação de uma resina direta, é bem fácil de trabalhar. É nessa hora aqui que eu consigo fazer a gengiva livre, aquela área mais polidinha ali na cervical do dente. Eu consigo fazer aquelas texturas meio casca de laranja, usando algumas técnicas de esponja. Tem várias formas de fazer essas texturas. Ela é fácil de modelar, então você consegue dar volume em áreas que você precisa ter mais volume de gengiva. Então, ela tem uma leve translucidez que ela já consegue te mostrar ali os resultados da sua caracterização interna dessa gengiva. Tá? Depois de terminado, tem duas formas de trabalhar, ou polimento mecânico ou utilizando o Palacil, que é um glaze de finalização nessa peça. Eu opto muito por utilizar o glaze, já que o polimento ele é um pouco mais demorado, né? Precisa dominar muito essa parte de resina. Confesso para vocês que eu não sou o melhor polidor de resina, tá? Mas eu consigo com o glaze dar um resultado estético, de lisura e de brilho assim, extremamente favorável. Inclusive, quando você vai fazer o polimento mecânico, você acaba tirando aquelas texturas superficiais que você constrói ali na sua gengiva. Já o Palacil, por ser um material extremamente fino, ele já consegue fazer tanto brilho, mantendo aquelas suas texturas superficiais. Aqui já é o resultado final dessa peça. Essa aqui foi uma prótese provisória, tá? Para carga imediata. Foi feita uma fresagem PMMA, tá? E usei essa resina aí com caracterização.
eu, nessa fase, eu optei usar a GAN mais por capricho pessoal, mesmo sendo uma provisória, tá? Quando é provisória, eu uso só as fluidos, extremamente rápida, mas aqui eu fiz até para fazer algumas fotos, acabei utilizando a massa GAN. Dá para a gente perceber os detalhes da gengiva com bastante naturalidade, essa rugosidade, né? Lembrando que a gengiva, nem todas são tão lisas, né? Então ela tem essas nuances mesmo. Então dá para brincar com esse material aí e dá bastante naturalidade. A gente pode observar aí nas cervicais dos dentes, né? A parte de gengiva livre, fazendo essa transição entre dente e gengiva. Parece que o dente está saindo dentro da sua gengiva. Ó, essa foto mais aproximada, a gente consegue visualizar esses detalhes mais a fundo. Na área de mucosa, bastante avermelhado. Na parte de gengiva inserida, mais esbranquiçada. Tem um áudiozinho aí, né? Tem um áudiozinho, mas não tem problema, a gente está te ouvindo bem, Bruno. Seu áudio de alguém que deve, o microfone deve estar ligado aí, né? Aqui um videozinho breve mostrando aí a protocolo. Foi feita aí uma parte metálica para dar estabilidade nessa resina, já que o cantilever é um pouco grande. Resina com carga, petróleo estral, protocolo, somente polimento, estudo de polimento, né? Gengiva, assim, uma fala criativa, minutinho. Pega a visão desse trabalho da resina híbrida, uma prótesezinha. Essa aqui, deu uma pulada aqui. Essa prótese aqui, ó, foi uma prótese. Eu queria tirar o áudio, eu esqueci de tirar o áudio desse vídeo. Não tem problema, Bruno. Pega a visão desse trabalho da resina híbrida, uma prótese provisória, mas com resina. Deixa eu voltar um pouquinho. Essa prótese foi uma prótese provisória, foi na ideia de trazer uma solução rápida para um paciente que não era daqui de Goiânia. A minha cliente falou assim, Bruno, eu preciso de uma solução muito rápida. Os implantes não estavam favoráveis, o cantilever é muito grande, tá? E eu fiz esse projeto com os parafusos desfavoráveis, eu provei que sai no dente 21, na gengiva do 11, 12. Então, isso aqui foi feito a impressão com a resina para carga de prótese provisória, foi feito o polimento dos dentes em torno para agilizar, e eu fiz a prova dessa peça para ver passividade, forma de dente. Depois foi feita a caracterização com o sistema Pala Creative. Então, assim, foi bem interessante. Eu postei essa primeira imagem para alguns colegas. Ah, Bruno, que coisa louca é essa? Stand de furo na vestibular. A primeira ideia era essa, né? Dar uma solução rápida para o paciente. Ele estava com a prótese quebrada em boca. Então, a Pala Creative foi fundamental nesse momento para a gente definir volume nos lábios, volume vestibular. Então, usei ali pigmentos fluidos, usei a massa GAN. Então, já conseguimos dar um resultado bem rápido, bem interessante. Essa aqui já foi a prova. Pega a visão desse trabalho da resina híbrida, uma prótesezinha provisória, mas com a foi feita carga provisória na Cura 2. Um videozinho rápido. Uma gengivinha Pala Creative. Essa fase aqui já foi um reparo dessa prótese, porque ela foi primeiro, o paciente foi embora para casa, depois voltou, precisou fechar um pouco mais da mucosa, que ele estava tendo problema com fala, passando ar. Então, eu com a resina, eu vim fazendo um vedamento ali junto ao modelo. Então, é uma grande vantagem, é isso, dessa versatilidade, né?
essa versatilidade. Pega a visão desse trabalho, para mim. Deixa eu ver se eu paro aqui. Justamente porque depois que a prótese voltou, ela estava toda detonada, né? O dentista, na hora de cobrir os furos, deixou resina sobre os dentes. Ela voltou, fiz toda a limpeza da peça, fiz toda aquela fase de condicionamento da minha estrutura, broca, jateamento, fiz toda a limpeza, usei resina para poder fazer um vedamento ali da área basal, para poder evitar essa passagem de ar que o paciente estava reclamando, estava soprando a prótese. Passei o adesivo, vim com a resina, fiz a polimerização final, depois vim com o Palacil fazendo toda a vedação. Foi até engraçado falar, porque a cliente, ela me ligou, falou assim, Bruno, não era para fazer a definitiva, era só para poder fechar aquela flangezinha lá, e você me mandou definitiva. Foi onde eu falei para ela, doutora, não é a definitiva, essa é a prótese de resina, onde eu fiz a limpeza de toda a peça, reconstruí o que você me pediu, e foi utilizado o Palacil para poder fazer o vedamento e dar esse brilho. Aí o paciente ficou extremamente satisfeito, o paciente, né, ficou extremamente satisfeito. Esse outro trabalho que está na tela aí, também é um caso de prova extremamente rápido, tá? Eu nem olhei, eu mostrei direito o que é a parte de dentro aí, mas é um suporte de como se fosse um olei, um canino que não tinha nem núcleo e um implante do outro lado. Então, eu tinha 3 pontos de apoio, usei uma resina com carga para me dar resistência, esse brilho nos dentes, eu fiz um polimento mecânico no torno, na cervical fiz uma caracterização com pigmento signo de cor, caracterização ocre, e fiz essa cobertura gengival apenas com a bisnaga de resina. Apenas com a bisnaga. Eu vim fazendo uma aplicação bem rápida, aplicava um pouco, polimerizava com forte mão, mais um pouco mão, para poder o quê? Qual que era a ideia de fazer essa aplicação rápida? Fazer essa lisura na peça, para que facilitar o meu polimento e não reter alimento nenhum. Então, essa lisura aí me permitiu através da resina fluida, e foi feito com apenas uma cor, essa resina foi feita com apenas uma cor, e eu já consegui esse resultado dessa peça aí, que ficou extremamente favorável. Essa é uma prótese provisória, tá? E que me permitiu entregar isso para o paciente dessa forma foi justamente o Pala Creative. Extremamente fácil e rápido de ser aplicado. Não precisa florear demais, porque o resultado de mimetização de cor dessa resina é fabuloso. Eu vou ver, acho que vai mostrar no vídeo agora, olha lá. Um implante, uma base de um dente ali sem núcleo e um lay e um overlay que eu fiz com a resina de carga. Esse material já está há pelo menos 3 meses na boca do paciente e estamos aguardando aí para fazer implante, essas coisas ainda. E esse cliente me pediu assim, Bruno, eu preciso de uma coisa de hoje para amanhã para esse paciente. O que você pode me oferecer? Então, foi isso aí, resultado extremamente favorável, graças ao Pala Creative. Esse também é um caso de uma provisóriazinha. Gosto muito de utilizar, fazer fresar de PMMA, tá? Para poder fazer esse caso final, devido ao polimento do PMMA, a lisura que ele me oferece. Então, a caracterizaçãozinha, mas não foi só com a bisnaga, mas eu fiz uma caracterização com a mescla de pigmentos, primeiro no fundo, depois fiz a cobertura com a bisnaga só. Nessa fase, eu não usei a massa GAN, somente com resina fluida. Aqui uma demonstração, você tem um material que eu apresentei no CIOSP, no ano passado, no stand da Cusa. Eu mostrei a possibilidade de fazer essa dento gengival híbrida. Isso aí que é uma dento gengival híbrida. Base em zircônia. Esses dentes foram feitos dentes em Emprescard. É um Emprescard maquiado para fazer a cimentação. E foi feito o condicionamento e aplicação da gengiva Pala Creative, seguindo essa escala 10 da escala Tomás Gomes. Então, a facilidade
de aplicação e comparação de cor, você consegue qualquer resultado de escala. Você pode ficar à vontade para criar essa sua escala. Aqui que é a chave do negócio em relação à pala creativa. Qual a ideia de usar no dente gengival resina com zircônia? Eu preciso fazer, por exemplo, um dente desse sair de dentro da resina. Então, eu faço uma proteção com cera no bordo cerâmico dessa coroa, coloco uma colinha branca, colo esse dente e venho fazendo a aplicação da papila da gengiva com resina foto. Só que ela me permite depois eu tirar esse dente. Numa situação onde você precisa colocar um protocolo, parafusar e depois cimentar tampando esse furo. Então, essa aí já tem vários colegas fazendo essa técnica de protocolo híbrido, tá? Utilizando o pala creativo. E tem mais um outro detalhe. Muitos pacientes, muitos clientes reclamam do peso da prótese em zircônia. Então, quando você utiliza o pala creativo, você faz essa redução vestibular, você também está diminuindo o peso dessa prótese, tá? Então, já dá essa sensação de leveza na prótese também. E outra grande vantagem da resina é que o próprio dentista pode fazer o reparo dessa resina em boca. O protocolo já está instalado, está tudo certo, e ele precisa fazer um vedamento periférico, o paciente perdeu o rebordo gengival, então ele vem, faz acondicionamento ali na área basal, completa com a resina ali e consegue fazer esse vedamento. Já com uma de cerâmica, você teria um pouco mais de dificuldade em fazer isso. Então, é mais um benefício de estar usando a resina junto a esses trabalhos de cerâmica. Essa aqui são provas, né, que a gente faz no nosso curso. São alguns materiais, algumas caracterizações que a gente faz, usando algumas escalas. A gente até brinca com o aluno, qual escala que você quer seguir? Cada um pega a sua escala e eu vou mostrar para ele a possibilidade de que o aluno ele consegue chegar na tonalidade da escala que ele quiser, usando as mesclas de pigmento com as resinas fluidas. Esse primeiro aí, superior direito, aí, ele está sem a finalização com o Palacil. Já os outros três já tem a finalização de Palacil. Esses dentes mais escuros embaixo foram feitos no treinamento, uma caracterização um pouco mais intensa nos dentes, usando o sistema Signo. Do lado direito, um pouquinho menos envelhecido o dente. Eu gosto até de brincar com o aluno também, faz a metade de uma escala, outra metade de outra. Então, para você sentir o material, sentir a possibilidade de chegar à tonalidade. Então, esse aí é um dos resultados também que a gente aplica dentro de curso. Esse trabalho feito no curso, ele começa assim, uma base reduzida, impressa. Aqui a gente usa a resina da Cuser, tá? Uma resina base de dente para provisório. A gente consegue essas pigmentações, esse bordo azulado, esses nuances de maquiagem, a gente consegue com o sistema Matrix da Cuser, da Signo, tá? Sistema de opalescentes, feita essa caracterização, a gente passa o adesivo na parte de gengiva, no segundo dia a gente vai para a caracterização. Então, a gente finaliza, né, chegando bem próximo da escala. Esse aí já foi utilizado tanto os fluidos Camo quanto a massa GAN. Esse é um caso também finalizado, tá, com resina massa GAN. Aqui é uma finalização de um protocolo, talvez uma das primeiras que eu fiz, já tem bastante tempo essa prótese aqui. E é isso aí, pessoal, né? Como eu tinha dito lá desde o começo, adoro falar o que eu aprendi e deixo essa frase aí para todo mundo, que é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, tá? É isso aí, doutora. Esse é o nosso sistema Pala Creativo. Muito obrigada, Bruno. Deixa eu tirar aqui a tua
a tua apresentação. Queria dizer que é uma delícia ver tanto caso clínico lindo, tão caprichado, né? De novo, né? Que sorte desses pacientes que puderam receber um tratamento de tanta qualidade aí feito por você, pelos dentistas envolvidos também. A gente teve vários comentários. Do Paulo, principalmente, super interessado aí nos detalhamentos. Eu fui respondendo, eram muitas perguntas relacionadas a passo do uso do Signum Universal Bond. Aí eu peguei na bula, já fui copiando e já fui anexando aqui no chatzinho. Coloquei também o link para quem tiver interessado nesse chat, eu compartilhei com todo mundo. Tem um site onde vocês podem achar todas as bulas digitais dos produtos da Cuser, então lá também tem mais detalhamento, e se vocês tiverem qualquer dificuldade, podem entrar em contato comigo também. E a apresentação desse webinar aqui é para despertar o interesse e o conhecimento das pessoas que esse material, ele soluciona muita coisa, tá? Então, assim, até eu estou com um treinamento para dar agora lá em Linhares. Eu vou falar sobre Pala Creative com uma equipe de 2 laboratórios, tá? E quero deixar aqui, quem tiver interesse em conhecer mais do material, procure o representante da região, procure o pessoal da Cuser, que vai dar todo o suporte, tá? Para a gente poder explicar mais a fundo sobre essa técnica de aplicação, o tanto que isso é dinâmico, o tanto que é fácil. Coincidentemente, ó, agora, um pouco antes de começar o webinar, um dentista que está hoje fazendo parte da equipe, aqueles doutores da Amazônia, ele viu o meu link, ele de dentro do barco, usando a Starlink, ele está com a impressora e quer fazer a prótese impressa e caracterizada. Eu já falei para ele acessar o link, aí ele falou que ia tentar. Então, assim, sobre a praticidade desse material, como que ele pode ser efetuado, entendeu? E principalmente nesse advento das próteses impressas, tanto que isso está fabuloso. Tá? Então, estou aqui à disposição para poder mostrar como se faz o Pala Creative hoje. Obrigada, Bruno. E é isso mesmo, assim, na verdade, a ideia do webinário, em 1 hora, é impossível você passar todo o detalhamento e todas as possibilidades, assim, do material, mas é importante para as pessoas saberem o que é possível, né? E qual é o resultado possível de ser alcançado utilizando o produto. Quem tiver interesse em curso e dúvidas, realmente, entrem em contato conosco para a gente poder organizar coisas, enfim, cursos e tudo mais. O Bruno é um expert aí, né? Graças a Deus a gente tem você, Bruno, também para nos ajudar aí. Foi pela necessidade mesmo, assim. Então, eu me encantei realmente pelo material. Até você já me fez convite para poder dar curso de cerâmica, mas parece que, não, deixa eu aqui com a resina mesmo. Parece que é pelo sofrimento lá no começo, como eu aprendi. Então, acho que eu me sinto até mais à vontade de falar. Né? Então, assim, eu abro a boca do mundo mesmo para falar. Eu brinco, Pala Creative, você pode pegar até na parede se quiser. Então, assim, diversas possibilidades mesmo. Que bom, que bom. E é isso, assim, na verdade, obrigada de novo, Bruno, por estar aqui com a gente, compartilhar e abrir esse espaço na tua agenda corridíssima para compartilhar essas informações e a tua experiência com o pessoal. Obrigada às pessoas que estão aqui conosco até esse horário. E a gente tem uma agenda aí bem intensa de vários assuntos que a gente tenta trazer aqui para isso, né? Para, na verdade, despertar um pouquinho do interesse ou às vezes as pessoas nem sabem que o produto existe, e aí a gente pode organizar alguma coisa, algum treinamento com relação a eles de uma forma um pouco mais específica, enfim, mais detalhada mesmo de uso do produto. Queria desejar um ótimo fim de tarde para todos vocês, para você, Bruno, ótimo restinho de semana aí que a gente ainda tem. Todo mundo mesmo, de coração, fico muito feliz em poder falar um pouquinho do que eu sei. Nada foi criado por mim, eu aprendi com alguém. Em algum momento eu aprendi, só estou transmitindo aí o meu conhecimento. E isso é muito generoso, viu? Porque não é todo mundo que tem essa generosidade de compartilhar aquilo que sabe, né? Então, isso é um privilégio para a gente ter você aí podendo compartilhar tudo isso. Obrigada, viu?
Um abraço para todo mundo. Um bom finalzinho de tarde. Vou encerrar aqui agora o webinário. Um abraço.